Vamos abordar este assunto com André Escoval, do Movimento Porta a Porta, e também com Luís Menezes Leitão, da Associação Lisbonense de Proprietários. Bom dia a ambos, obrigado por estarem connosco. André, antes de mais, que reação a estes números? Há uma redução do apoio, mas com rendas mais caras. Muito bom dia. Antes de mais, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Começar por dizer isto. Nós temos um problema estrutural com a habitação no nosso país que não se resolve com cuidados paliativos como estes que temos vindo a assistir no quadro de medidas de apoio pontuais. Nós precisamos, de facto, que as casas tenham uma função social, tal como está prevista na Constituição da República Portuguesa, e essa função social tem que exigir da parte do Governo o cumprimento da Constituição e do seu artigo 65, antes de mais, e esse cumprimento tem que levar, por um lado, à regulação do valor do arrendamento e, por outro lado, ao aumento da duração dos contratos. Ora, hoje o que nós assistimos é que estamos cada vez com contratos de mais curta duração, a maioria deles não declarados às finanças, segundo os dados da própria Inspeção-Geral de Finanças, e neste domínio temos tido o efeito das políticas tomadas por sucessivos governos a revelar-se, que é o preço das casas continua a aumentar, são menos aqueles que têm condições de pagar a sua casa com os salários que recebem ao fim do mês e têm a sua condição de vida hipotecada. Os números que hoje conhecemos revelam isso de forma categórica. As rendas tiveram, do ponto de vista mediano, um aumento de 11,1% no segundo trimestre deste ano face ao período homólogo, mas também do ponto de vista dos apoios do Estado, menos 20%, ou seja, mais de 50 mil pessoas deixaram de ter acesso a estes apoios. Ora, isto revela que as medidas tomadas pelo Governo estão a ter um efeito perverso, que é o aumento dos preços, ao mesmo tempo que as famílias têm menos condições para pagar as suas rendas e os seus créditos à habitação, e isto é tudo contrário àquilo que é o nosso papel principal, que é defender um país e defender as suas famílias e defender todos aqueles que cá vivem e trabalham. Nesse sentido, é urgente que o Governo tome medidas e que essas medidas sejam, de facto, medidas contrárias àquelas que têm vindo a tomar, porque essas são do interesse apenas de quem especula com a habitação para fazer lucros. Menezes Leitão, como é que vê este problema, nomeadamente estes números então relativos à redução dos apoios, ao número de pessoas que têm apoios para as rendas? Olha, vejo com grande preocupação, mas isto é a demonstração clara do falhanço da política da habitação, não é deste governo, é deste governo e de todos os governos anteriores, baseados numa política com base nas argumentações ideológicas que aqui estão a ser referidas, mas que estão completamente erradas. Em primeiro lugar, eu queria salientar que a Constituição não fala de função social da propriedade. Pelo contrário, o artigo 62 diz que a todos é garantido o direito à propriedade privada. Havia um projeto para inserir isso na Constituição, mas essa revisão constitucional acabou por causa da dissolução do Parlamento. Há, de facto, a previsão do direito à habitação no artigo 65, mas isso é um direito económico, social e cultural, portanto, ou seja, é um direito contra o Estado, não é um direito contra os proprietários. Portanto, ninguém pode, invocando o direito à habitação, exigir que os proprietários tenham uma atuação relativamente à habitação ou à sua propriedade diferente daquela que eles pretendem atuar. E o que se passa neste caso é que as sucessivas políticas que foram adotadas, quer pelos governos anteriores, socialistas, e principalmente a partir de 2015, que nos conduziram a este desastre, e precisamente o facto que este governo foi incapaz de reverter o que devia ter feito. Em primeiro lugar, ter revertido a política de rendas congeladas. Foi incapaz de reverter, até chegou a propô-la no Orçamento de Estado e à última hora veio dizer que recuava com receio. Também falou de uma medida completamente absurda, que seria dilatar uma redução do IVA para a construção para 5%, mas que adiou para o fim da legislatura. Agora pediu uma autorização legislativa, foi-lhe revogada, e, portanto, por outro lado também, nem sequer foi capaz de revogar o Mais Habitação, que foi um programa absolutamente desastroso e que levou que perdesse confiança aos proprietários. Portanto, eu acho que as pessoas têm que perceber o seguinte, em lugar de estarem com medidas políticas públicas que não levam a lado nenhum, porque se nós continuarmos nisto, vamos continuar numa situação desastrada. O que esta situação indica, o que esta notícia diz, é que as pessoas perderam o apoio à renda porque os contratos acabaram.
e os contratos acabaram porque os proprietários não os quiseram renovar. E porquê é que não os querem renovar? Porque não têm confiança. Porque enquanto houver políticas restritivas da propriedade e que são atentadas aos proprietários, não haverá confiança para colocar essas casas no mercado. Desculpe, mas é assim, porque os senhores desde 2015 que andam a defender a mesma política. Não é assim. O seu professor até como proprietário sabe que não renova um contrato hoje. Já lhe vou perguntar, André, senão não se percebe. André, senão não se consegue ouvir, é só por isso. Está colocado numa questão puramente ideológica, porque de facto tudo isto está errado. Mas Menezes Leitão, mas diga-me uma coisa, só para perceber aqui, afasta a ideia de que possa estar a haver também aproveitamento por parte dos proprietários, de que já existe um apoio e ele está a crescer e o apoio máximo agora já cresceu até, pode haver um aproveitamento para terminar os contratos? Este efeito é errado, como é óbvio, porque se nós estamos a dar apoios deste género, o que nós estamos a estimular é a procura e o que nós devíamos fazer é estimular a oferta. E para estimular a oferta é preciso devolver confiança. O grande problema do arrendamento em Portugal é que Mas qual é a falta de confiança então? Mas diga em concreto qual é a falta de confiança para ouvir o André. A falta de confiança que existe é que hoje em dia as pessoas estão com receio de que a qualquer momento celebram um contrato e o contrato é posto em causa, que foi o que aconteceu em 2019. Foram alterados prazos de contratos de arrendamento que eram celebrados por prazo de 1 ano e depois disseram que tinham que ser no mínimo 3. E alteraram prazos de contratos de arrendamento em curso. Nós tivemos pessoas que foram à nossa associação e ficaram totalmente perplexos, dizendo que neste Estado celebram um contrato e o contrato deixa de valer. Quando acontecem coisas destas, feitas por maiorias de esquerda que existiram no nosso Parlamento e que adotaram medidas totalmente contra os proprietários, o resultado é que o proprietário que está bem, eu não posso terminar o contrato quando queria, mas na primeira oportunidade termino e não volto a celebrar. Portanto, a situação que se passa é isto e foi o que se passou é o que está a passar. Porque uma medida que este governo podia ter adotado era ter revogado mais habitação. Foi incapaz de o revogar. Absteve-se na Assembleia quando a Iniciativa Liberal propôs a revogação. Este governo até agora só tem feito a mesma política que o tal movimento que aqui está representado propõe e não tem feito outra coisa. Mas que quanto mais ele faz, pior a situação fica e ainda mais pedem estes movimentos relativamente a esta situação. Mas para isto ser corrigido é preciso devolver a confiança aos proprietários. A Lei das Rendas de 2012 colocou imensas casas no mercado. Pela primeira vez voltaram para ser escritos nas janelas. Desde que em 2015 isso foi revertido, nós não temos mais habitação. Portanto, o que perguntamos? O que é que se passou nos últimos 9 anos? E quem é que foi responsável por isto? Então deixa-me ouvir então o André, porque estava a tentar interrompê-lo para contrariar alguma das ideias, mas André, para o ouvir agora como deve ser, porque senão a falar um por cima do outro não se consegue perceber. Ok, muito obrigado. Duas ideias de fundo. Não há um problema de falta de confiança no mercado. O que acontece hoje, e o Sr. Professor Menezes Leitão sabe isso muito bem, é que é mais vantajoso fazer um contrato de 1 ano e a seguir opor-se à renovação do mesmo para que possa pôr o mesmo imóvel no mercado novamente por um valor muito superior de renda do que estar a ter um contrato de maior duração com um preço mais estável. E o que nós exigimos é exatamente esta regulação, ou seja, a fixação do preço e do aumento da duração do contrato para que essa casa esteja cumprindo a sua função social, garantindo também o direito do proprietário. Sr. Professor, eu interrompi-o, peço desculpa, agora também gostava que me permitisse expressar. E neste domínio, o Sr. Professor sabe que é verdade, isto que aqui estou a dizer, é mais vantajoso ter contratos mais curtos e que cada vez que vai ao mercado, repare, os números demonstram-nos hoje que no segundo trimestre deste ano os preços das rendas aumentaram 11% face ao mesmo período do ano anterior. Ora, para um proprietário é mais vantajoso opor-se à renovação do contrato que tem hoje em vigor e fazer um contrato novo aplicando esse valor ou um valor superior à renda que está em vigor, que é o que estão a fazer, e a maioria dos proprietários, a Inspeção Geral das Finanças que o diz, não declara sequer os contratos de arrendamento. Isso é completamente falso. Mais de 60% dos contratos de arrendamento do nosso país não estão declarados. É esta a política que interessa aos proprietários, sobretudo aos grandes proprietários, à banca e à especulação. Estamos a falar de dados públicos, não estamos a falar de não é um dado que tenha a mínima nem de falsas soluções. E o que temos tido no nosso país é exatamente o efeito das políticas que o Sr. Professor Menezes Leitão aqui advogou. Foi em 2012, tivemos uma liberalização total do mercado, passámos a ter contratos de mais curta duração e esta espiral de faço um contrato mais curto, a seguir faço um novo contrato, mas de um valor muito superior.
ano após ano, trouxe-nos a estes valores incomportáveis que vivemos hoje. Ora, isto só tem uma solução, e essa solução não é a solução apresentada aqui pelo seu professor Menezes Leitão, que advoga as ideias, quer da lei da Troika, do governo PSD-CDS, quer que advoga, como aqui expressou claramente, as ideias da iniciativa liberal, de que reduzindo ainda mais a duração dos contratos, que é liberalizando ainda mais os preços, que este problema se resolve. Ora, o problema que nos trouxe aqui não nos vai tirar desta solução. As pessoas precisam ter casas para viver, e já agora o artigo 65 da Constituição diz que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação em condições de conforto e que preserve a vida familiar. E isto hoje não acontece porque não se praticam preços que permitam garantir sequer a habitação, muito menos a dignidade da mesma, e neste sentido é fundamental que o Governo intervenha. Já agora, estamos perante um governo que, a pedido da Associação de Proprietários aqui representada, teve em vias de caducar os contratos anteriores a 1990 e deixar numa situação miserável os mais idosos do nosso país. Ainda há pouco ouvíamos a Sra. Presidente da Caritas a dizer que os números da pobreza atualmente não refletem a realidade. Imagine-se o que será se este pedido da Associação de Proprietários vier a ser efetuado, em que situação é que os mais vulneráveis, ficam de facto. Ora, neste domínio é urgente que o Governo inverta a política, e temos a certeza de que este Governo não vai inverter só porque lhe apetece. Nem os proprietários permitiriam isso ao Governo. Ora, resta-nos sair às ruas novamente com grandes manifestações nacionais, como temos feito, e nesse domínio voltar a exigir uma política alternativa, senão o que temos que alterar é o Governo. Certo. Menezes Leitão, como é que, enfim, uma desregulação completa ou uma liberalização completa não ia também criar graves problemas às pessoas que estão nestas casas? Como é que isto se resolve? Em primeiro lugar, tudo o que foi dito aqui está completamente errado. Primeiro, porque desde 2019 o senhor não pode opor-se à renovação do contrato a não ser passados 3 anos. Portanto, ou seja, pode fazer um contrato por 1 ano, mas o contrato dura pelo menos 3. É o que está na lei, tendo-se alterado os prazos. Segundo, não é possível ao senhor terminar... Agora posso falar eu. Segundo, desde o Mais Habitação, que os senhores não podem terminar os contratos e aplicar uma nova renda, porque relativamente a isso só pode subir a renda 2%. Portanto, esta história dos 11% é perfeitamente absurda, porque o que se está a passar aqui, de facto, está a haver uma subida de renda gigantesca, e isso eu reconheço, mas não é por haver substituição de contratos. Está a haver, por isso simplesmente, porque não há confiança no mercado. E quando não há confiança no mercado, há diminuição da oferta. E quando há diminuição da oferta, as rendas sobem. Isto é uma regra comum de economia. E em 2012, ao contrário do que disse, as rendas desceram. Os proprietários viram muitas casas no mercado, foram obrigadas, em consequência da desregulação, que de facto foi necessária, em colocar as casas no mercado, porque toda a gente sabe, desde os tempos de rendas, que eles conduzem, de facto, a que as pessoas deixem de colocar as casas no mercado e as rendas disparem. Isso é o que significa qualquer controle de rendas. Qualquer pessoa sabe que a forma adequada de rebentar com o mercado é, pura e simplesmente, controlar as rendas. E isso, a única coisa que só faz é destruir as casas. Quanto aos inquilinos anteriores a 1990, há mais de 30 anos que pessoas estão a pagar 10, 15, 20 euros de renda. Isto deixa o senhor na miséria. Portanto, se fala da pobreza da Caritas, pense numa pessoa que investiu num imóvel e que está a receber 10 ou 15 ou 20 euros de renda. Certamente não é isso que a Caritas está a referir. Mas é isso que está a dizer, relativamente a esta situação. Portanto, e por outro lado, os senhores são profundamente antidemocráticos, porque o senhor já disse, temos que mudar o governo. Bem, o governo está lá porque o Parlamento elegeu. E como é que vamos fazer? Com uma manifestação? Ora bem, desde que as manifestações servem para mudar o governo, bem, isto chama-se um golpe de Estado, a meu ver. Portanto, não é com certeza dessa forma, é através de uma democracia, de uma lei. Portanto, com toda a manifestação é um direito constitucional, mas não é através de manifestações que se muda o governo. Agora, o governo até agora tem feito, pelo contrário, uma política completamente contrária dos proprietários. Tanto assim que até alterou o proposto no seu programa eleitoral, coisa que obviamente muito nos desagradou, e tem feito totalmente o que os inquilinos têm pedido. Até agora não houve nenhuma alteração relativamente à política do governo anterior. E nós estamos assim, porque em 2015, eu pergunto a qualquer pessoa se a situação da habitação está melhor ou pior que de 2015. Está muito pior. E desde 2015 nós tivemos foi governos socialistas da Geringonça, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, que aprovaram estas medidas todas no Parlamento. As leis de 2019, o Mais Habitação, e tudo isto nos conduziu a este resultado. Portanto, com toda esta história... Só um ponto em que estamos de acordo. Quiserem. Mas isto é verdade nua e crua. O que as políticas que fizeram é que nos conduziram a este resultado. Então,
produziram este resultado, obviamente que os senhores deveriam era pôr a mão na consciência e dizer temos que voltar atrás e reconhecer que tem razão quem defende uma desregulação do mercado, que essa é a única forma de dar confiança. Porque enquanto continuarem com estas políticas de total ataque aos proprietários, que a única coisa que têm feito são constantes os ataques, os proprietários não têm confiança nas casas no mercado. Bem, é isso então, que está a passar. Já digo a seguir. Como estão em desacordo em quase tudo, o André está a dizer que só há um ponto que estão de acordo. Exatamente, é que estamos de facto perante uma situação pior de habitação. Estamos em desacordo com a causa. E a causa, tal como o Sr. Professor Luís Menezes Leitão aqui referiu, foi a desregulação total do mercado em 2012. E isso, nesse momento, levou a que muitas casas entrassem, porque o preço a praticar era à vontade do senhorio. Daí para a frente, o que nós temos vindo a ver é que os preços sobem consecutivamente e em bola de neve nos trouxe a esta situação. Ora, isso prova que o que tínhamos para trás funcionou melhor. André, mas desculpa, André Escoval, mas diga-me uma coisa, mas quem investe... Certo, André, mas... do mercado. Muito bem, André, mas diga-me uma coisa, quem investe compra apartamentos que pretende arrendar e, portanto, com isso, obviamente, ganhar a vida, é um negócio legítimo. Como é que pode estar sujeito a que alguém lhe diga por quanto é que vai arrendar depois de ter gasto o dinheiro? Que justiça é que há nisso também? Vamos lá ver. Em primeiro lugar, nós nada temos contra a propriedade privada, entendemos inclusive que ela deve existir. Agora, a propriedade privada, sobretudo a da habitação, tem que ser conjugada com a função social da habitação. Quem vive e trabalha no nosso país precisa de casas para viver e essas casas têm que estar a preços cujos nossos salários tenham um valor acessível. O que se provou é que com a desregulação, ano após ano, os preços aumentam desta forma desmesurada. E, aliás, os números não são nossos. Os números que estamos a referir são do INE e eu creio que ninguém tem leviandade de pôr em causa os números do INE. 11,1% no período homólogo do segundo trimestre deste ano com o ano anterior. Ora, neste domínio, o que é necessário é que o Governo, tendo em conta os salários, o valor dos investimentos dos proprietários, tendo em conta, inclusive, aquilo que é a densidade demográfica e a falta de habitação, crie tabelas que regulamentem. Aliás, o Governo já o fez, por exemplo, para a Porta 65. Não é? Entre outros programas que existem, era aplicá-lo à generalidade do arrendamento. As casas no arrendamento precisavam ter um valor regulado e tabelado. E o problema não está em tabelá-lo, porque, repito, já existem inclusive tabelas. É preciso é que a duração dos contratos também aumente e que os salários acompanhem aquilo que são os valores fixados no arrendamento. Isto não é uma solução caída do céu. Nós temos vários países europeus onde isto se pratica com grande vantagem para esses países e onde o problema não tem a dimensão que nós temos no nosso país. Ora, o que nós temos assistido é que de 2012 para cá, desde as políticas da Troika, o problema tem-se vindo a agravar e já no decurso deste ano, com aquilo que foram as revisões que o atual governo pôs em prática, o problema acelerou e agravou. Ora, isto é importante reverter e nós vamos dizer exatamente isso ao governo através da ação de rua, através de todos aqueles que precisam de casa para viver, a expressarem a sua opinião de forma pública, porque o que nós exigimos é que o governo altere as suas políticas, porque o que nós estamos a pôr em causa com esta situação é a sustentabilidade do país enquanto país. Estamos eventualmente a falar da maior emergência que o país vive atualmente e para lá disso estamos a pôr em causa o futuro de muitas famílias. Ora, isto é um problema, mas não é um problema para todos, porque com estas políticas seguidas desde 2012 até agora, tanto a banca como os proprietários sabem bem do aumento de lucros chorudos que tiveram, não é? Aliás, os números do lucro da banca revela em muito isso. Ora, isto tem que ser tido em conta na equação e é preciso efetivamente uma regulação e o aumento da duração dos contratos de arrendamento. Ideia completamente contrária tem Menezes Leitão. Só para terminarmos então, uma última ideia, por favor. Repara, toda esta conversa é o velho argumento soviético que não se usa em lado nenhum. Portugal tem um problema. Esse argumento está gasto aqui, representa exclusivamente a habitação e o movimento porta a porta, não essa retórica ideológica. Quem vem aqui falar de iniciativa liberal. Portanto, neste momento nós temos contratos mínimos de 3 anos. Temos senhorios que se tiveram o inquilino que termina o arrendamento, não podem celebrar o contrato para a renda que quiserem, e depois os senhores espantam-se que as pessoas não querem ir para o mercado assim. O resultado, o que os dados de hoje disseram... Mas então, só para perceber, desculpe lá, mas desculpe,
Professor Menezes Leitão, mas deixe-me perceber uma coisa, mas não concorda com estas regras atuais? É isso que defende o quê? Uma liberalização completa, que é alugar, arrendar a casa e o senhor ia poder pôr na rua quando quiser, a qualquer hora? O prazo que as partes queriam. É isso que deve ser. E depois, o que nunca pode acontecer é as partes estipularem um prazo e vir o Estado dizer-lhes que o prazo é outro, com contratos que estão em curso. E porque as pessoas perguntam, mas este contrato terminava em 2022. Agora é 2024. Bom, é absurdo fazer uma regra destas, viola o Estado de Direito. Professor, mas vocês, quando pedem o caducar das rendas anteriores a 1990, não estão a pedir exatamente essa intervenção do Governo? São os mercados entre si. É isso que é o mercado. O mercado tem evoluções de preços. Os preços um dia sobem e outros dias descem. A regra é um mercado. Mas enquanto houver um mercado que funciona, os preços harmonizam-se. É essa a regra habitual. Se temos, no entanto, quando estão a pedir a revogação das rendas anteriores a 1990, não estão a pedir a intervenção do Governo? O resultado é que não há produto. E aqui o que está a passar no nosso país, não há casas, as pessoas não estão no mercado. E tanto assim que até estilo PREC, fazer arrendamentos à força, que de facto em 75 existiram. Isto foi proposto por mais... Elas estão destinadas a outros fins que não há habitação. Aliás, os números dos censos mais uma vez demonstram isso. Já percebemos, estão em profundo desacordo. Então faça lá a pergunta, sim, que é para terminar. É que o senhor professor diz-nos aqui, não, tem que ser tudo desregulado, o governo não pode intervir. Mas é a associação de proprietários que pede a este mesmo governo que revogue todos os contratos anteriores a 1990. Então, o governo serve só para regular no sentido daquilo que os proprietários querem? Já agora, esta é uma pergunta. A segunda é esta. Nós, quando dizemos que não há casas no mercado, não é verdade. Os censos de 2021 disseram-nos que nós temos no nosso país 723 mil casas vazias, das quais 350 mil estavam no mercado. Ora, o que nós não temos é salários que cheguem para aquilo que são as rendas que estão a ser praticadas. E isso é um outro problema. Pronto, mas isso é um outro problema. Mas isso é um outro problema. Menezes Leitão, só para terminar. Desculpa, André, vamos deixar ouvir o professor Menezes Leitão agora, para terminar. O que eu estou a dizer é isto. Os contratos anteriores a 1990, que toda a gente defende, apesar de pagarem rendas de 10 euros, sendo uma coisa perfeitamente ridícula, a discriminação que existe aqui tem o seguinte problema. É que esses contratos, naquele tempo, proibia-se ao senhorio que denunciasse o contrato. O contrato dizia que tinha a duração de 6 meses. Não era o contrato que proibia o senhorio denunciar. Quando a lei foi alterada e se estabeleceu prazos curtos, esses prazos iam ter aplicados a esses contratos. Essa é a regra em qualquer aplicação da lei. A lei nova aplica-se aos contratos existentes. O que se passou, no entanto, foi que a lei vem dizer, não senhor, os contratos mantêm-se congelados. E, portanto, devia ser revogada. Agora, o que se passou neste caso, quanto a estes contratos que se estão a estabelecer e que existe neste âmbito, é que, pura e simplesmente, as pessoas não estão a respeitar e estão a explorar os senhorios, fazendo-os pagar uma renda que não tem... Renda sem qualquer justificação e agora até estabelecer um subsídio pago pelo Estado, pura e simplesmente para proteger inquilinos que não decidam qualquer proteção. Paga 2 vezes. Porque os inquilinos que não precisam de proteção, alguns ganham dezenas de milhares de euros e estão a pagar rendas de 10, 20, 30 euros. Isto é o que sucede aqui, não faz sentido. Enquanto continuarmos com estas regras, eu tenho muitos casos para dizer, mas não os posso falar. Caso desse. Dezenas de milhares de euros a pagar 10 euros de muito. É que vem para esta história que inclusive se quis obrigar os senhores a assinar os contratos à força, porque as pessoas sabem que estes contratos, no atual enquadramento legislativo, as pessoas não têm vontade de celebrar contratos de arrendamento. É esse o problema. Toda a gente reconhece. E precisamente, e a verdade se coloca é esta, nós temos, toda a gente só quer é o setor público, mas a habitação está 98% nas mãos do setor privado. Portanto, a política de hostilizar o setor privado é um desastre. É um desastre. Já percebemos. Quando nós regulamos um produto, o resultado, como existe na Venezuela ou noutros países que os senhores gostam tanto, é ter as prateleiras vazias. Não, e os produtos há afinidade entre o senhor professor e a classe. Estão em profundo desacordo, já percebemos, em termos, obviamente, do que defendem. André Escoval e Menezes Leitão estão em completo desacordo na estratégia, só estão de acordo numa coisa, já se percebeu, em criticar o governo, achando que as medidas, de facto, não servem
nem para um lado nem para o outro, e a questão da habitação, de facto, continua a ser um problema em Portugal. De qualquer das formas, agradeço a ambos terem trazido aqui os vossos argumentos para podermos ouvir os vossos argumentos e deixar, obviamente, os espectadores também a refletir agora, porque foram argumentos trazidos aqui de forma clara por ambas as partes. Agradeço a ambos terem vindo aqui debater este assunto que continua, de facto, a causar problemas em Portugal. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. A Liga Portuguesa contra o Cancro